Você sabia que um homem comum desafiou reis, fez fogo cair do céu e nunca experimentou a morte? Essa é a trajetória impressionante do profeta Elias, contada passo a passo, segundo as Escrituras. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo Reis 6:16. Amado irmão, irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em seu coração neste exato momento. Vivemos dias em que a realidade pode parecer esmagadora, onde as vozes do medo e da incerteza ecoam mais alto do que a voz suave do Espírito Santo. Talvez você se sinta sozinho em sua luta, cercado por circunstâncias que parecem desafiadoras demais, por batalhas que parecem impossíveis de vencer. É nesse cenário de aparente desvantagem, de solidão avassaladora, que a palavra de Deus se revela como um farol de esperança, uma âncora para a alma. A história de Elias, que vamos desvendar juntos, não é apenas um relato antigo, mas um espelho que reflete nossas próprias experiências, nossos próprios momentos de desespero e, acima de tudo, a fidelidade inabalável de nosso Deus. O profeta Elias, um homem de fé ardente e paixão inabalável por Deus, também conheceu o peso da solidão e o terror da perseguição. Ele viveu em um tempo de profunda apostasia em Israel, onde a adoração ao Deus verdadeiro havia sido substituída por ídolos e práticas pagãs. O próprio rei Acabe e sua esposa Jezabel promoviam ativamente a idolatria, perseguindo e matando os profetas do Senhor. Elias, em sua coragem e fidelidade, se levantou como a única voz dissonante em um coro de desobediência. Ele enfrentou o rei, desafiou os profetas de Baal em um confronto épico no Monte Carmelo e demonstrou o poder do Deus vivo. No entanto, mesmo após essa vitória retumbante, a realidade da perseguição não diminuiu. Em um momento crucial, após o grande triunfo no Carmelo, Elias recebeu uma notícia devastadora. Jezabel, furiosa com a derrota de seus profetas e a humilhação pública que sofreu, jurou tirar a vida de Elias. Essa ameaça, vinda de uma rainha implacável e poderosa, lançou o profeta em um abismo de medo e desespero. Aquele que havia se erguido com tanta bravura contra centenas de profetas falsos, que havia invocado o fogo do céu, agora se sentia vulnerável, esgotado e sozinho. Ele fugiu, não para a batalha, mas para a solidão do deserto, desejando a própria morte. É nesse ponto que a história de Elias se torna incrivelmente relevante para nós. Quem nunca se sentiu encurralado pelas circunstâncias? Quem nunca enfrentou uma ameaça que parecia maior do que suas próprias forças? A narrativa que se desenrola a partir desse ponto nos mostra um Deus que não abandona seus servos em seus momentos mais sombrios. Elias, em sua fuga desesperada, chegou a um lugar de profunda desolação. Ele se sentou sob um zimbro exausto e orou. Basta agora, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:4. Essa oração, carregada de dor e desespero, é um eco dos nossos próprios lamentos quando as provações parecem insuportáveis. Sentimos a fragilidade humana, a sensação de fracasso, a tentação de desistir de tudo. Mas é precisamente nesse vale de sombras que a luz de Deus começa a brilhar com mais intensidade. Elias acreditava estar completamente só, que sua missão havia sido em vão, que ele era o único que ainda se importava com a verdade. Ele via a força esmagadora da oposição, a extensão da apostasia, e sentiu o peso de tudo isso em seus ombros. Ele se sentiu insignificante diante da tarefa que Deus lhe dera. Essa sensação de impotência, de estar em minoria esmagadora contra forças avassaladoras, é uma experiência que muitos de nós compartilhamos em diferentes esferas de nossas vidas.
Sejam desafios no trabalho, conflitos familiares, lutas espirituais pessoais ou a observação da decadência moral em nossa sociedade, é fácil se sentir sobrecarregado e sozinho. Nossa jornada através da história de Elias nos levará a contemplar como Deus intervém em nossa solidão, como Ele fortalece nossos espíritos quando nos sentimos esgotados e como Ele nos revela que, mesmo quando nos sentimos em desvantagem numérica e aparente, a vitória pertence àquele que está conosco. Exploraremos a natureza da fé, não como ausência de medo, mas como confiança absoluta no poder de Deus, mesmo em meio à tempestade. Veremos que a força para continuar não vem de nós mesmos, mas da presença constante e do suprimento divino. Prepare-se para ser encorajado, para ter sua fé renovada e para ser lembrado que em Cristo nunca estamos verdadeiramente sós. Apesar de sua fuga e desespero, Deus não o deixou entregue à própria sorte. Em vez disso, o Senhor age com uma terna intervenção. Enquanto Elias dormia, um anjo o tocou, oferecendo-lhe alimento e água. Essa provisão divina em meio à desolação é a primeira manifestação de que Deus está ativamente envolvido na restauração de seu servo, mesmo quando Elias se sentia incapaz de continuar. O pão e a água que o anjo trouxe não eram apenas sustento físico, eram um símbolo tangível do cuidado celestial. Um lembrete de que a dependência humana encontra sua plenitude na provisão divina. Essa era a primeira camada do plano de Deus para reerguer Elias. Um toque gentil, uma nutrição inesperada, um sinal de que a jornada ainda não havia terminado, mas que o Senhor estava suprindo suas necessidades mais básicas para que ele pudesse dar o próximo passo. Após se alimentar e beber, Elias continuou sua jornada por 40 dias e 40 noites. Impulsionado pela força daquele alimento milagroso, até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus. Esse período de peregrinação, embora fisicamente exigente, tornou-se um tempo de profunda introspecção e renovação espiritual. Elias não estava mais fugindo de Jezabel, mas caminhando em direção à presença de Deus. É crucial entender que muitas vezes nossos vales de deserto são, na verdade, os caminhos que Deus usa para nos conduzir a um encontro mais íntimo e transformador com Ele. O exaurimento que o levou a desejar a morte deu lugar a uma força que o impulsionou a buscar o monte sagrado. No Monte Horebe, Elias entrou em uma caverna onde o Senhor lhe falou. A manifestação de Deus não veio em um grande e estrondoso espetáculo, como Elias talvez esperasse, nem em um vento poderoso que partisse as rochas, nem em um fogo consumidor, mas em um som de um silêncio pequeno e delicado. 1 Reis 19:12. Essa nuance é fundamental. Deus muitas vezes se revela não na força bruta ou no clamor externo, mas na quietude, na sutileza, na voz mansa que fala diretamente ao coração. Elias, em sua solidão e desespero, precisava ouvir essa voz suave, sentir a presença íntima de Deus que o compreendia em sua dor e em sua sensação de isolamento. Nesse momento de silêncio divino, Deus confronta Elias com uma pergunta retórica. Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:9. Essa pergunta não era de repreensão, mas um convite para que Elias reexaminasse suas motivações e sua perspectiva. Deus o estava guiando a reconhecer que, embora ele se sentisse o único profeta fiel, sua percepção estava limitada. Deus revela a Elias que ele tem guardado 7.000 homens em Israel que não se curvaram a Baal. Essa revelação é um divisor de águas. Elias não estava de fato sozinho. Havia uma comunidade de fé, um remanescente fiel, atuando nas sombras, aguardando o tempo de Deus. Essa descoberta é um poderoso antídoto contra o sentimento de isolamento e desespero que pode nos assolar.
Quando você se sentir como o único cristão em seu ambiente de trabalho, a única pessoa preocupada com a integridade em sua família, ou a única voz que clama por justiça em sua comunidade, lembre-se de que Deus vê além da nossa perspectiva limitada. Ele tem um plano maior e há outros que Ele está usando, talvez de maneiras que não podemos ver ou compreender no momento. A fé, então, não é apenas sobre a nossa coragem individual, mas sobre confiar que Deus está ativamente trabalhando em um contexto maior do que podemos perceber, mobilizando um exército invisível de fiéis. A força que Elias precisava não era para lutar sozinho, mas para se juntar ao propósito maior de Deus, mesmo que os outros participantes fossem desconhecidos para ele. Ao entrelaçarmos os fios de esperança e desespero, de força divina e fragilidade humana, percebemos que a narrativa de Elias se desdobra não como um evento isolado, mas como um reflexo profundo da nossa própria jornada de fé. As tempestades que pareciam ameaçar engolir o profeta, as sombras que obscureceram sua visão e a sensação avassaladora de estar na vanguarda de uma batalha perdida. Tudo isso ressoa em nossos corações quando as provações da vida nos cercam. A forma como a providência celestial se manifestou em sua hora mais sombria, um toque que reabasteceu não apenas o corpo, mas o espírito, aponta para uma verdade essencial. A intervenção divina é frequentemente sutil, mas sempre poderosa, agindo nos momentos em que mais nos sentimos desamparados. A jornada até o Monte Sagrado, impulsionada por uma força que transcendia a capacidade humana, serve como um poderoso lembrete de que nossos caminhos, mesmo os mais árduos, podem ser trajetórias guiadas para um encontro mais íntimo com o Criador. O silêncio eloquente que emanou do divino no Horebe nos convida a aquietar nossas próprias vozes interiores, a silenciar o ruído das preocupações e das dúvidas, para que possamos discernir a voz mansa e delicada que fala à nossa alma. É nesse espaço de quietude intencional que a perspectiva se alarga e a compreensão do propósito divino começa a se revelar, mostrando que a ação de Deus opera em escalas que muitas vezes escapam à nossa percepção imediata. Refletindo sobre esta jornada até aqui, vislumbramos um panorama onde a aparente solidão dá lugar à certeza da presença divina. A descoberta de que não estamos sozinhos em nossas lutas, que existe um propósito maior sendo tecido com fios invisíveis de fidelidade, transforma a maneira como encaramos os desafios. A promessa de Deus não se limita a nos livrar das circunstâncias adversas, mas a nos fortalecer dentro delas, a nos equipar com a resiliência necessária para perseverar, confiando que o resultado final está seguro em suas mãos soberanas. É nesse ponto de convergência, onde a experiência humana se encontra com a verdade eterna, que somos impelidos a contemplar o que significa viver essa realidade em nosso dia a dia. A preparação para o encerramento desta mensagem nos convida a consolidar essa compreensão, a absorver a profundidade das implicações e a nos prepararmos para abraçar a plenitude da esperança que nos foi oferecida. A história de Elias, em sua totalidade, não é apenas um relato histórico, mas um convite profundo para reavaliarmos a natureza da nossa própria fé e a profundidade do relacionamento que temos com o Deus que o serviu. Vimos um profeta no ápice de sua coragem, mas também mergulhado nas profundezas do desespero, sentindo-se esmagado pela solidão e pela aparente futilidade de sua missão. Essa dualidade, essa jornada através do vale e da montanha, é o que torna sua experiência tão palpável para nós. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não o repreendeu por seu medo, mas o encontrou onde ele estava. O alimento e a água trazidos pelo anjo
O tempo de caminhada solitária e, finalmente, o encontro no silêncio delicado do Horebe. Tudo isso fala de um Deus que nos conhece em nossas vulnerabilidades e que tem um plano para nos restaurar e nos fortalecer, mesmo quando nossas próprias forças nos abandonam. A revelação de que Elias não estava sozinho, de que Deus havia reservado 7.000 fiéis, é o cerne da mensagem para nós hoje. Em um mundo que muitas vezes nos impele a sentir que somos os únicos remanescentes da verdade, que estamos em minoria esmagadora contra as forças da apatia e da incredulidade, a voz de Deus ressoa com clareza. Você não está só. Deus tem um exército, um remanescente fiel, que Ele está movendo em sua soberania, muitas vezes de maneiras que nem sequer percebemos. Nossa fé não é uma luta solitária contra as trevas. É uma participação em uma batalha divina, onde cada ato de fidelidade, por menor que pareça, é parte de um plano maior e vitorioso. A força que Elias encontrou não foi para se isolar ainda mais, mas para ser reorientado e preparado para continuar o serviço de Deus, sabendo que ele fazia parte de algo muito maior do que podia ver. Portanto, a verdadeira prática começa agora. Não é mais sobre a contemplação passiva do passado, mas sobre a encarnação ativa da verdade que desvendamos. Que a lição de Elias nos inspire a olhar além das aparências, a confiar na providência invisível de Deus que opera em nossas vidas e em nosso mundo. Que a sensação de desespero seja substituída pela certeza de que, mesmo em nossos vales mais escuros, o Senhor está agindo, suprindo nossas necessidades e nos fortalecendo para seguir adiante. Que a quietude do silêncio delicado nos ensine a ouvir sua voz em meio ao ruído do cotidiano, discernindo sua vontade e sua presença consoladora. Somos chamados a viver com a convicção de que, enquanto Deus estiver conosco, nenhuma oposição, por mais formidável que pareça, pode prevalecer. A vitória não é determinada pelo número de nossos aliados, mas pela magnitude do Deus a quem servimos. Que essa verdade enraize-se em seu coração, fortalecendo-o para cada novo dia, em nome de Jesus. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa conhecer a jornada de Elias, o profeta do fogo. A sua participação ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais vidas